internauta amigo do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos hoje iniciar o primeiro programa Dicas de Leitura Espírita. E não poderíamos começar se não fosse por Allan Kardec. É preciso nós conversarmos com você e estimular você a ler Allan Kardec. É preciso nós desmistificarmos o conhecimento que tem sido propagado de que Kardec é chato, que ler Allan Kardec, as obras básicas, é difícil. Não é. Não acompanhe esse raciocínio. Vá pelo caminho da leitura agradável, e a leitura agradável é Kardec. Não há nada mais instrutivo do que as obras básicas. Não há como não se deliciar com o conteúdo do Livro dos Espíritos, a obra basilar, a base de todo o edifício kardeciano. Aquilo que nos abre o conhecimento acerca da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita, porque sim, espiritismo é religião. É religião porque o espiritismo parte da definição básica da palavra religião, que vem do latim religare, que é ligar algo ou alguma coisa a Deus. Então, o espiritismo é o caminho pelo qual nós escolhemos chegarmos a Deus, entendermos a nossa relação com Deus, portanto, é religião. E Kardec é esse caminho inicial. Quando nós estudamos Kardec, lemos, nós temos a certeza do acesso ao conhecimento libertador. E as pessoas dizem assim, mas é muito chato, é muito pesado. Não é. O palavreado, a gramática, ela é comum. É uma ou outra palavra que eu tenho que buscar o dicionário. Mas qual de nós que não temos que buscar? E hoje é tão fácil. Eu estou lendo, pego o Google, já olho ali o dicionário, já vejo, já não tenho problema nenhum. Mas o linguajar é acessível e é um livro gostoso de ler, porque ele é de perguntas e respostas. Eu li uma pergunta hoje, outra pergunta amanhã, vou lendo na sequência e aborda tudo. Eu quero saber sobre reencarnação, está no Livro dos Espíritos. Eu quero saber de morte de criança, está no Livro dos Espíritos. Eu quero saber de a sorte das crianças depois da vida, está no Livro dos Espíritos. Eu quero saber sobre a minha consciência, está no Livro dos Espíritos. Eu quero saber sobre métodos contraceptivos, está no Livro dos Espíritos. Olha quanta coisa no Livro dos Espíritos, está tudo ali. Eu encontro tudo ali. Então, é importante ler o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra lançada por Kardec em 18 de abril de 1857. Depois, eu posso ir lendo paralelamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? O que é Evangelho? Os espíritas não seguem a Bíblia. Imagina que bobagem, lógico. Só que Kardec pegou os evangelistas e compilou. Por que ele compilou? Porque os evangelistas escrevem a mesma história. Cada um conta a história que viu ou que ouviu. Porque muitos, principalmente Lucas, não conviveu com Jesus. Lucas é depois. João, evangelista, estava lá, era muito jovem. Marcos era muito jovem. E Simão Levi, Mateus, esse sim, esteve desde o começo com Jesus. Então, o que ele fez? Ele pegou todos aqueles versículos, as parábolas contadas, e blocou por capítulos. Mas está todo o Evangelho de Jesus ali colocado. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as instruções dos Espíritos e o comentário de Kardec. É um livro, se me perguntasse, me deixar numa ilha deserta, sozinho, abandonado, que livro você quer? Eu quero o Evangelho. Se eu desencarnar hoje, chegar no plano espiritual, pode ficar com os meus livros. Né? Eu adoro os meus livros, a minha biblioteca, vivo nelas. Mas se você tirar tudo de mim, só não tira o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a próxima encarnação eu for bem pobrezinho, me dê um trocadinho para eu comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, ó, já vai estar show de bola. De leitura diária obrigatória, porque é nele que eu encontro as respostas. Eu me emociono a páginas que nos levam a lágrimas, quando Lázaro, o espírito, fala sobre o dever. Quando a rainha de França
fala sobre a caridade, sobre a sua última encarnação. Quando Santo Agostinho nos convida a reflexões profundas, quando Paulo de Tarso nos fala sobre o amor, quando nos canta sobre o amor, são páginas inesquecíveis para o estudo diário, a leitura de um parágrafo e reflexão que vai me levando a uma mudança de conduta e de postura aos poucos. Da mesma forma que quando eu vou me aventurar pela mediunidade, eu preciso estudar o livro dos médiuns. Eu preciso estudar esta obra maravilhosa trazida por Kardec, que traz um compêndio seguro da prática mediúnica, que é de leitura indispensável para quem quer se aventurar na prática mediúnica. Eu já sou médium, eu vejo, eu escuto. Ótimo! Você tem a mediunidade ostensiva. Então estude, para que você tire mais proveito dela. Entenda o que é o passe, como é que se estrutura uma reunião mediúnica, o que é obsessão, quais os tipos de obsessão, quais os tipos de mediunidade, o que é laboratório do mundo invisível, por que há espíritos. E eu vou entendendo que esse mundo que cerca o médium é um mundo que precisa ele ter conhecimento. Se eu tenho a mediunidade ostensiva, eu vou estudar para ter. Se eu não tenho, eu vou entender como é que ela funciona, como desenvolver a mediunidade, psicofônica, psicográfica. Que tipo de mediunidade eu tenho, eu não sei qual, mas está lá no livro dos médiuns. Ah, mas é um livro difícil. Imagina, se eu quero ser bom médium, eu tenho que estudar. Eu vou ler, eu leio e vejo o que está colocado por Kardec, fruto da sua experiência prática, que é a experiência que nós precisamos ter. Da mesma forma, quando eu vou me envolvendo com o Espiritismo, eu chego à quarta obra básica, que é o Céu e o Inferno, que é uma obra filosófica, onde Kardec discute os princípios filosóficos, as alternativas da humanidade, discute vários aspectos da nossa conduta, do nosso dia a dia, traz debates e vários conceitos para que nós possamos entender o nosso caminhar cotidiano na Terra. E quando ele chega em A Gênese, que é a quinta obra básica, ele viaja pela ciência, ele traz a astronomia, ele esclarece os milagres de Jesus, imperdível. O capítulo onde ele fala dos milagres. Você já se perguntou por que Jesus andou sobre as ondas? Sobre a água? Você já se perguntou como é que alguém explica isso? Kardec explica. Ah, Marco, então explica aí pra gente. Eu não. Vai lá, dá uma olhadinha em A Gênese e veja como é que Jesus andou sobre a água. Ah, mas você podia adiantar. Não, é só para te motivar. Veja lá os milagres de Jesus. Como é que ele multiplicou os pães? Você deve estar curioso, né? Conta para nós. Vai lá e dá uma olhadinha em A Gênese, o que aconteceu. Ou o que ele fala sobre a lei dos fluidos. Ou o que ele fala sobre caráter da revelação espírita. Em A Gênese tem a definição do passe espírita. E muita gente fica aí, passa isso, passa aquilo, chega, nada. Lá em Lei dos Fluidos, em A Gênese, ele diz, é a substituição da molécula malsã pela molécula sã. A Lei dos Fluidos está definido o passe espírita. E as pessoas ficam buscando conhecimento e tudo quanto é lado. Kardec é imperdível. É uma alma que de 1854 a 1869, em 15 anos, escreveu o Pentateuco Kardeciano, que eu já falei aqui agora, deixou obras póstumas, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862, a Prece Espírita e a Revista Espírita. Gente, em 15 anos, sem ter o Word, corretor ortográfico, impressora e usando caneta tinteiro, a luz de lamparina de óleo queimando, minha gente, o que esse homem fez em 15 anos? Quanto que ele escreveu? Então, é preciso a gente refletir mais sobre essa obra. Dê uma olhadinha em obras póstumas. Lá, em obras póstumas, gerou até uma palestra minha, que está aí no site do Centro Espírita Caminho de Luz, Regeneração da Humanidade. Kardec escreve
sobre regeneração da humanidade, escreve sobre vários temas do nosso dia a dia, nos convidando à reflexão. Ele fala do projeto do movimento espírita, ele debate e reflete sobre o que seria o movimento espírita. Depois, em Viagem Espírita, em 1862, ele traz o relato da primeira viagem doutrinária do movimento espírita pela França e uma pequena porção da Espanha. E aí ele fala o que ele encontrou nos grupos espíritas da época, uma referência para nós em termos de movimento espírita nos dias de hoje. E ele diz lá, é bom que as casas espíritas não sejam muito grandes, para que não se tornem complexas para administrar, pequenas, para que sejam acolhedoras, intimistas, não tem um problema administrativo, cada um paga uma conta aqui, outro paga ali, todo mundo se junta para estudar o espiritismo, para meditar, refletir, não se perdendo em administração de coisas complexas. Ele diz até que deve ser em torno de 50, 70 pessoas, não mais que isso, já funda outro centro e segue a vida. Olha a visão desse homem. E hoje, quando eu olho o movimento espírita, eu acho tão importante, porque ele escreveu isso lá na década de 1860, gente, lá atrás. Olha, Viagem Espírita de 1862, e está atual como hoje. E lá na Revista Espírita, numa delas, ele traz uma conversa que ele teve com o espírito, que desdobrado lá em Júpiter, veio dar mensagem aqui. E ele conta da vida em Júpiter. Como é que é? É super legal. Você não sabe o que tem nessa conversa com o espírito oriundo de Júpiter. Muito joia. Ele conta cada coisa que eu, quando eu li, há muito tempo atrás, e reli recentemente, foi muito legal o que ele falou sobre a vida em Júpiter. Deu vontade de ir para lá, mas eu tenho que melhorar muito. Já estou aqui há sabe quantos milênios me batendo para ver se eu melhoro um bocadinho, não estou conseguindo, né? Uma vergonha, não consigo. Vamos ver se agora, sendo espírita, a gente consegue dar um saltinho melhor, mas tá difícil, viu? Tá complicado. Vou conseguir. Mas quando eu olho para Júpiter, até que eu me motivo, aí eu lembro desse espírito, lá na Revista Espírita. A quantidade de casos que ele recebia por correspondência e publicava na Revista Espírita. Casos que acontecem com a gente, casas que tinham fenômeno de coisas voando dentro de casa, pessoas que viam, não sabiam porque estavam vendo, que ouviam, e ele vai explicando, vai comentando à luz do Espiritismo. Então, gente, este é Allan Kardec, essa figura ímpar, esse espírito inigualável, que viveu uma época de ouro, na segunda metade do século XIX, onde os questionamentos à antiga doutrina da Idade Média, aos horrores da Idade Média, e pós os horrores da Revolução Francesa ainda faziam eco, e a ciência marcava posição sobre o obscurantismo que adveio das questões religiosas da Idade Média. Então, este homem se levantou e nos deixou um legado ainda desconhecido pela grande parte da sociedade terrena e principalmente pelos espíritos nos dias de hoje. Não perca seu tempo escutando pessoas amargas ou até mesmo preguiçosas que não querem estudar ou que não leram Kardec, que criam doutrinas próprias para atender o seu ego. Não faça isso. Estude Kardec. Viaje nas páginas inesquecíveis do meigo Lyonês, um espírito de escola, porque só um espírito milenar da envergadura de Allan Kardec poderia fazer o que ele fez em tão pouco tempo. Vai lá, dá uma olhadinha, e se você gostou, compartilhe com o nosso pessoal, passe para o seu amigo, para a sua família, e esteja conosco, meu amigo. Você é sempre muito bem-vindo. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos abrace na sua infinita paz e que seja conosco sempre. Que assim seja.